Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom nós estarmos aqui juntos para meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre nascentes, restaurando nascentes. A água é um bem muito precioso, é um recurso que Deus nos deu. E é tão gostoso tomar água, né? A maioria das pessoas gosta de tomar água. E especialmente quem mora em região desértica, valoriza muito a água. O judeu ortodoxo, quando toma água, ele agradece a Deus antes de tomar. E é verdade, nós precisamos muito da água, não só para o nosso corpo, 65% dele é constituído por água, mas também tem muitas utilidades. Muita coisa que a gente faz precisa e depende da água. Agora, veja bem, quando nós consideramos o planeta Terra, 97,5% é constituída de água salgada. É uma água inadequada para uso. Então, muitos países têm desenvolvido técnicas para tirar aquele sal da água para poder utilizá-la, especialmente em irrigação. Agora, o restante, 2,5% a 3%, é água doce. Só que dessa água, quase 70% está concentrada em geleiras. E então, somente em torno de 30% está disponível para nosso uso dessa água doce. Agora, a maioria dela essa água disponível, né? Ela está concentrada em lençóis subterrâneos. E esses aquíferos, eles armazenam a água em alguns pontos, eles liberam fluxos de água. São as nascentes, olho d'água, né? Fontes, e é muito importante para a gente. E a gente precisa dessa água, né? Nos nossos sítios, para lavoura, para fazer uma série de atividades. Quando nós compramos um sítio aqui perto de Uberlândia, o neto do antigo dono, ele disse assim, essa região aqui, perto de um córrego que nós compramos, tem uma água que o meu avô dizia que era a melhor água da fazenda que ele tinha, né? E daí, mas não achava aquele olho d'água. O Leomã, com um funcionário, começaram a cavucar durante semanas, fizeram isso até encontrar o olho d'água, que hoje jorra cerca de 80 mil litros por dia. É uma água deliciosa, cristalina, que é ela que nós usamos, né, para tomar no nosso sítio. Muito boa mesmo. Agora, eu gostaria de conversar com você fazendo um paralelo entre a água, né, a água que a gente toma, e também com relação ao que Deus fala na nossa vida espiritual. Veja bem, Jeremias, capítulo 2, versículo 13, Deus fala para o povo: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Deus fala que Ele é a fonte da água viva, coisa extraordinária, né? E a gente tem que cuidar, né, para não se distanciar dessa fonte. O inimigo, ele faz tudo o que pode para nos distanciar de Deus, da fonte de água viva. E eu gostaria de relacionar isso com relação a quando a fonte seca. O que faz as fontes naturais, nos sítios, na roça, secarem? É desmatamento, queimadas, assoreamento, pissodeamento, falta de distribuição, falta de escoamento. E eu gostaria de relacionar 3 desses fatores com a palavra de Deus. A primeira delas é assoreamento. O que é assoreamento? É acúmulo de detritos, né? De animais mortos, de folhas secas, de lixo, de areia. Agora, isso daí é muito importante a gente entender. Veja bem, tinha uma vila
no pé de uma montanha que recebia água do alto dessa montanha. E tinha um guarda da fonte contratado pela prefeitura que ficava lá na fonte, tirando os detritos que estavam se acumulando, sempre limpando. E a água chegava até aquela vila de uma forma límpida, cristalina, deliciosa. Mas um dia a prefeitura decidiu despedir esse guarda das fontes. E daí, de repente, passando o tempo, eles começaram a observar que as aves, os cisnes, foram embora. E eles viram também que começaram epidemias, problemas de pele. Começou a formar uma piscina barrenta, tipo uma espuma verde. E eles viram que estava tudo contaminado, a fonte estava contaminada, porque o guarda da fonte não estava ali mais limpando. E eles então voltaram a contratar novamente o guarda das fontes. O que isso tem a ver comigo? Eu gostaria de pensar no assoreamento do ponto de vista do pecado. Quando nós somos humanos, nós pecamos, mas nós temos que ficar atentos, né? Para reconhecer imediatamente o pecado, ir no pronto-socorro, ir até o Senhor e falar: Senhor, eu pequei, olha, me perdoa, né? Pedir perdão a Deus. O cristão, ele não pode ficar com o pecado crônico, ele tem que ir no pronto-socorro. São acidentes que acontecem, né? E que a gente falha e faz o que não deve. E a gente deve pedir perdão a Deus. Assim como o guarda das fontes, devemos ficar atentos a tudo aquilo que pode realmente sujar, atrapalhar o fluxo da nossa fonte, nos distanciar de Deus. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, que é a fonte de água pura, vai trazer nosso ser, nosso interior, nossa alma vai ficando inquieta, seca, né? A gente vai ficando sem perfume de Cristo, vai fedendo, né? Porque não tem aquela alegria do perfume de Cristo. Então, se acontecer o pecado, vamos vigiar para que não aconteça, mas vamos correndo no pronto-socorro, pedir a Deus perdão. E diz a palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Creia na graça do Senhor, ela é muito grandiosa, ela nos abrange e Ele nos perdoa todo o pecado. Ela é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. O segundo ponto, né? Segunda forma de secar nossa fonte é o pisoteamento de animais. São os coveiros, né? Que pisam, que esmagam sonhos, que tira a nossa alegria, ficam ressaltando nossas limitações, não vai estar certo. A gente também, novamente, temos que ser guarda das fontes, proteger o nosso ambiente, né? Não só do pecado, mas da incredulidade, um ambiente de ranço, de incredulidade que pode nos contaminar. O teu ambiente, o que você frequenta, como é? Vamos estar atentos, né? Como guardas da fonte. Gente que pisa a nossa fé. Lembra lá do salmista, no Salmo 42, ele já estava tão triste, né? No versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Ele está num ambiente de incredulidade, pessoas que ficam zombando, ironizando. Você está esperando ainda que Deus faça alguma coisa? Um ambiente de incredulidade. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes nosso ambiente não está preparado para os grandes milagres de Deus. E Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida. Quando eu prestei o vestibular da USP de Ribeirão, eu tinha 17 anos e uma prima riu de mim. E ela falou: você está prestando o vestibular da USP? Mas na realidade era verdade. Eu tinha feito magistério, né, de normal, né, que chamava assim na época. Eu nunca tinha visto nem física nem química. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a escola rapidinho, né? E era aquela correria a minha vida. Então, era verdade. Mas nós temos um Deus que é grandioso em milagres.
Se eu tivesse dado crédito para aquela risada dela, para aquela brincadeira, eu teria deixado de ir no vestibular. E eu fui, e Deus me colocou ali na USP, porque Deus pode todas as coisas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu tenho que crer, eu tenho que ter ousadia na minha vida, nos meus desafios que eu enfrento, né? Ele tem promessas, e o ambiente onde Jesus está é um ambiente transformador, é um ambiente em que os milagres acontecem. Você crê nisso? Ai, como eu creio muito, né? Então, não deixa ninguém secar a tua fonte, eu tenho que vigiar sempre, porque toda hora a gente ouve palavras duras, pessoas, né, que são coveiros de esperança, mas eu não posso ficar dando ouvidos, eu tenho que ser guarda das fontes. A terceira causa, né, que causa secamento, distanciamento da gente de Deus, é a falta de escoamento. Se não fluir, se a água ficar parada, ela apodrece, ela passa a ser um lugar de desenvolvimento, né, de micro-organismo, de um criatório de parasitas, da dengue, né? Então, nós não podemos ser tambor de água parada, receptório, né, de água parada. Eu tenho que estar... assim, aquilo que eu recebo, eu tenho que distribuir. Um canal de bênção, eu preciso ser, né? Um canal de bênção e não um reservatório. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você tem sido generoso, você tem dado alívio, então alívio você receberá. Em João 15, 16 diz assim: a árvore não está... eu escolhi a vós para que tenham frutos, e esses frutos permaneçam. Nós não somos só receptores, né? Nós produzimos frutos para multiplicação, para reprodução, para os outros. A árvore não produz fruto para si mesmo, não é verdade? Então, Deus é a fonte de água, fonte de recursos, de alegria, da palavra, para a gente repartir. Olha só, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, né? Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, nós recebemos para a gente oferecer, aliviar o outro, consolar o outro. Então, nós temos que, na nossa vida, sermos guardas da fonte, guardar nossa intimidade com Deus, a busca de Deus, pedir perdão, pedir a Ele que limpe, né, todo o entulho, que nada desfie nosso coração das orações, da entrega na presença dEle. E creia que Ele nos ouve. E Ele vai afastando o medo, vai dando fé, vai colocando ânimo no nosso coração. Também não devo ficar ouvindo, né, vozes estranhas de Deus. Eu tenho que ouvir e valorizar aquilo que Deus diz para mim e que diz para você. Sabe o que Ele diz para mim e para você? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a segunda parte, diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É Deus dizendo para mim e para você que jamais vai nos abandonar. Então nós podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Deus, a nossa fonte de água, de dons, de oportunidades, nada nem ninguém pode ter assim força para me afastar desse Deus tremendo, desse meu Pai amoroso, Pai cheio de graça. Então, peça perdão a Deus quando pecar, imediatamente vá no pronto-socorro e peça perdão a Deus. Ouça o que Deus diz para você e não o que os outros dizem. E não retenha a bênção. Compartilhe o que Deus fez. Distribua, né? Alegria, fé, a palavra. Isso que nós devemos fazer. Que Deus me dê
sensibilidade e também a você, para nós entendermos, ouvirmos somente a voz de Deus e obedecermos. Amém? Ai, que coisa linda! Vamos ficar junto à fonte e nós vamos dar frutos mesmo na seca, porque Ele é o nosso Deus e não desiste de nós. Um grande abraço para você. Pensa nisso. O que tem te afastado de Deus? Pisoteamento de pessoas incrédulas, o pecado, ou você está retendo a bênção e isso está atrapalhando sua comunhão com Deus e com os outros. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.